Lembro que ano Sim, passado eu ficava vendo as entrevistas com os aprovados, ficava pensando quando que vai ser minha vez. E aí chegou a hora. chegou E é a muito bom hora. estar aqui. Obrigada por aceitar participar, uma honra ter Uhum. você aqui. Eu que agradeço o convite. E aí me conta, você tá gostando de medicina na Nossa, UFMG? muito. Era assim, era realmente uma coisa, era um sonho assim, inatingível. E agora poder viver isso não tem palavra para descrever. Tá sendo muito bom mesmo. Esperou todas as minhas expectativas. É isso que eu ia perguntar. Então, quando você estudava lá atrás, Uhum. imaginava assim como seria? Então tá melhor ou É. igual, assim? Não, é melhor. Assim, antes de entrar na faculdade, a gente tem uma visão um pouco romantizada, né? A gente acha que vai ser um mar de rosas. Não é. Mas, assim, tá vivendo isso é muito bom. É muito gratificante mesmo, saber que tudo que eu fiz valeu a pena, que agora eu tô realmente fazendo o que eu queria, tô realizando meu sonho, então tá sendo muito bom. E assim como foi o caminho para passar? Então, começou em 2018, eu tava no terceiro ano do ensino médio, e aí fiz o Enem e passei em Engenharia Civil na UFMG. Aí fui para Belo Horizonte, eu sou de São João del Rei, interior de Minas Gerais, e aí me mudei para Belo Horizonte para poder começar a Engenharia Civil. Aí fiz só um pouquinho, percebi que não era aquilo que eu queria, e aí falei não. Aí minha mãe não queria que eu saísse, porque eu estava muito no início do curso ainda, mas falei não, tenho certeza, não é engenharia, porque na verdade eu queria medicina, mas eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que era uma coisa muito assim inalcançável, que eu nunca ia conseguir ter nota para aquilo, porque eu via tipo assim as pessoas falando que era muito difícil, aí eu pensava não, isso não é para mim. Aí fui para engenharia civil, mas eu cheguei lá e realmente vi que não era. Aí falei não, vamos tentar medicina de novo. Aí fui pro cursinho. Aí nesse ano eu estudei super errado, não tinha método nenhum, não sabia como estudar, não revisava, assistia a aula, fazia alguns exercícios, mas não tinha. Era realmente assim, só fazia alguns exercícios e achava que era isso. Aí nesse ano minha nota diminuiu. Foi um ano que a TRI do Enem, foi com o Enem 2019. Foi uma TRI mais baixa, tanto é que as notas de corte diminuíram, mas assim, minha nota diminuiu 20 pontos. Eu lembro que no ensino médio eu tirei 755, e aí fiz um ano de cursinho e caiu para 735. Então eu Nossa, fiquei bem triste com isso, porque diminuiu bastante. Depois de um ano de cursinho. mesmo estudando bem, né? Mesmo estudando É, o ano todo. sim. Aí acabou diminuindo. Aí em 2020, aí eu me matriculei num outro cursinho. Aí começou presencial em Belo Horizonte, mas aí veio a pandemia. Nesse ano eu ainda não tinha o sniper, mas aí eu fui, estudei muito, mas foi um ano assim que eu acabei com a minha saúde mental, eu começava tipo assim, 6 horas da manhã e parava tipo 9 horas da noite, tipo assim, fazendo pausas, mas era assim, era o dia inteiro, não cuidava da minha alimentação, não fazia atividade física, não meditava. E assim, chegou no final do ano eu já tava ficando maluco. E também não conhecia ainda as melhores técnicas. Então assim, parecia que eu estudava muito, mas não de uma maneira tão efetiva. Então, acabou que eu consegui uma nota muito boa, tirei 795,2, e com essa nota eu fui aprovado em medicina na UFOP, que é a Federal de Ouro Preto. Tá. Só que eu fui aprovado no SISU do meio do ano de 2021. Só que é aí que entra o sniper, porque em 2021 eu já tinha uma nota muito alta, mas não deu para passar no SISU do primeiro semestre. Então eu falei assim, olha, tem que voltar a estudar. Mas assim, parece que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, porque eu achava que estava tudo certo. Porque eu já tinha estudado muito, já sabia as matérias, mas eu percebi que meu maior erro foi não ter feito prova antiga e não ter revisado da forma certa. Então chegou no dia do Enem, eu errei questão assim, que eu sabia a matéria, mas por não ter revisado da forma certa, chegou na hora eu acabei não conseguindo fazer. E também faltou um pouco de organização com o tempo, e aí acabou que a TR me prejudicou um pouco em algumas áreas, mas aí fui, assinei o Sniper, e aí comecei. Aí comecei a ver os Tá. vídeos, Calma aí, vamos por partes, então. tá. Então, você fez esse Enem 2021, esse que você passou na UFOP, mas assim, o 2020, na verdade, né? 2020 foi o que eu Dois- passei na UFOP, isso. 2020. E aí saiu o resultado, você já tinha estudado melhor, né? Foi o ano que Uhum, você estudava assim o dia inteiro, é, sem descanso. sim. E assim, foi um avanço bom de nota, né? De Uhum, 735 para 795. sim, E aí você sempre queria o FMG, ou é. não? Não, Como foi? queria o FMG. Pelo fato de eu já ter ido para BH em 2019, eu gostei muito de Belo Horizonte e eu falei, não, quero o FMG, minha irmã estuda lá também, ela faz fisioterapia.
Então, assim, seria muito melhor se eu tivesse em BH pra morar com ela e estar na UFMG, que era realmente o meu sonho. Aí chegou, aí foi 2021, voltei a estudar porque eu não sabia que eu ia passar, né? Porque eu passei no meio do ano. Aham. Então voltei a estudar Sim. normal. Aí que eu assinei o Sniper, e aí pode Tá. começar a E falar aí, não, sobre. eu pergunto assim. Aham. Então você pensou assim, não, foi o ano inteiro intenso, Sim, é preciso fazer alguma coisa diferente. sim, Você pensou algo assim? pensei. É, porque eu vi que. Eu sabia que eu não tinha revisado da forma certa. Eu sabia, eu andei vendo alguns vídeos, pesquisando na internet, olhando algumas coisas no YouTube. Inclusive muitos vídeos seus que eu acompanhava também. E eu vi assim, nossa, eu acho que eu não estudei linguagens da forma certa. Eu acho que eu perdi muito tempo estudando humanas. E não revisei direito. E eu não tinha feito nenhuma prova antiga. Eu não sabia que era preciso fazer provas antigas. E aí eu falei, não, então assim, para eu sair de 795 para 800 mais, que é o que eu preciso para passar no FMG, eu preciso fazer diferente. Porque se eu fizer a mesma coisa que eu fiz no ano passado, eu vou ter o mesmo resultado. Então eu preciso mudar alguma coisa. Aí fui com o Sniper. E aí nesse ano eu não me matriculei em cursinho. Eu só assinei algumas plataformas. Eu peguei isoladas. Peguei de matemática, física, biologia, química e redação. Redação eu já estava muito bom na teoria, então era realmente só praticar, fazer uma redação por semana, para não perder o ritmo. E aí foi isso. E aí comecei a estudar de outra maneira em 2021, e aí veio o resultado bom no final do ano. Que foi quanto mesmo, sua Foi nota? 821,92. Olha só. Foi bastante coisa. E aí, assim, eu lembro que quando eu vi a nota, nem conseguia acreditar, porque pra mim era muito inatingível, tipo, tirar uma nota tão alta quanto essa. E aí, nossa, foi uma festa. Porque eu lembro que antes, eu já esperava uma nota alta, porque eu tinha corrigido, eu já sabia meu número de acertos, mas eu não imaginei que fosse ser tão alto. Então, assim, foi uma surpresa muito boa, nossa, fiquei muito feliz. E aí foi um SISU super tranquilo, porque eu coloquei lá e já dava pra passar desde o primeiro dia. E aí não teve aquela preocupação do SISU do ano anterior, né? Porque ficava naquela coisa, tipo assim, eu passei na UFOP, mas foi assim, foi de excedente, então tinha aquela tensão, tinha aquela pressão. E aí em 2021 foi bem mais tranquilo em relação a isso. Olha só. Legal, hein? E o seu estudo, assim, no dia a dia, em 2021, como era mais ou Então, menos? eu gosto de, quando eu falo sobre isso, eu divido em duas partes, né? Tem o primeiro semestre e o segundo semestre, que foi depois de agosto. Pelos vídeos do Sniper, eu percebi que eu já estava na fase 3, mas tinha algumas matérias que eu ainda tinha um pouco de insegurança. Então, eu falava assim, acho que eu quero ver um pouco a teoria, para depois partir para as provas antigas, e outras coisas eu já estava dominando bem, então eu já fui para a prova antiga direto. Então, tipo assim, linguagens. Foi uma matéria que a teoria, não, a gente sabe que não é tão grande assim, não é tão extensa. Então, dá para você ver a teoria um pouco mais rápido e já partir para a prova antiga. Então, eu fiz isso. Desde o início, fiz provas antigas, eu fiz todas as provas antigas do Enem. Fiz desde 2009, PPL, segunda aplicação. E aí, comecei a fazer paulista também. Mas, enfim, linguagens foi uma coisa que eu fiz prova antiga desde o início. E simulado também de cursinho. Para humanas, eu fiz a maratona, mas eu fiz a maratona de uma forma um pouco adaptada. Porque, como em 2020 eu tinha estudado muito, eu tinha um caderno assim super completo, tava tipo todos os pontos que o professor falava, então assim, eu acho que não seria tão vantajoso eu ver novas aulas em forma de maratona. Então, como eu tinha o meu caderno, tava super completo, eu fiz a maratona pelo próprio caderno. E aí eu lia, por exemplo, hoje eu vou ver Grécia, Roma e Idade Média. E aí pegava meu caderno e pelo Anki eu ia criando flashcards teóricos, que era de toda a teoria, eu ia resumindo em forma de pergunta e resposta. Ou senão fazia numa folha mesmo. Tipo uma técnica de Cornell, eu acho, né? O Ed Feynman. De Aham. Cornell, que você coloca as perguntas do lado e as respostas do outro. E aí eu colocava várias perguntas e do lado eu tinha a resposta. Isso era bom porque foi bom para eu estudar teoria, porque eu já, tipo assim, eu tava estudando, não tava só lendo, eu tava criando perguntas e colocando a resposta do lado. Isso servia para uma futura revisão teórica também, da teoria, né? Porque eu tampava as respostas, lia a pergunta, pensava e olhava. Então, assim, E criar perguntas é é muito muito bom. bom, porque você processa mais Sim, profundamente a é, informação e assim, e você pensa como sim, examinador. exatamente. Isso é uma coisa assim que foi além do vestibular. É uma coisa que eu uso na faculdade, hoje em dia. Tudo, eu pego o slide, tudo, eu faço em forma de pergunta. E coloco a resposta e tampo, porque eu comprei um iPad, e eu risco a resposta, penso,
e aí apago o que tá tampado e confiro se a resposta tá certa. E assim, deu super certo. Pra faculdade, pra anatomia, dá super certo, pra tudo. Eu uso isso, então assim, foi realmente uma coisa que foi além do vestibular. É uma coisa que eu uso até na faculdade. Olha só, é muito bom, né? Você aprender a estudar Sim, bem para o vestibular, sim. que fica assim, Fica depois pra na vida, sempre. né? Na É, faculdade, na depois residência, em pra prova de tudo. residência, exatamente. E aí, falando ainda do primeiro semestre, pra natureza e matemática. Matemática eu já tinha um número de acertos muito bons, eu tinha feito 38 acertos, mas eu falava assim, não, acho que dá pra subir mais um pouco, eu tinha uma certa facilidade, então eu assinei uma plataforma, um professor muito famoso aqui de BH, e aí ele ensina muito macete, muita agilidade, pulo do gato, sabe, pra poder fazer as questões mais rápido. E aí, matemática foi uma matéria que eu vi todas as aulas, porque as aulas dele eram um diferencial. Era realmente o que ensinava a fazer a questão mais rápido. E aí estudei a forma tradicional matemática, mas me programei para terminar a matéria antes, porque eu queria deixar o final do ano para provas antigas. Então, tanto matemática quanto ciência da natureza, eu vi toda a matéria. Às vezes, tipo assim, tinha alguma matéria que eu já tinha uma certa noção, então eu não assistia a aula. Porque talvez o professor ia levar 20 minutos para dar uma aula, sendo que eu tinha o meu caderno que estava muito completo, então eu podia dar uma olhadinha ali, e aí pegava e já ia direto para as listas. Sempre dividindo as listas também. Isso foi uma coisa assim que em 2020 foi um erro absurdo, porque eu achava que eu tinha que sentar e fazer 50 questões de eletromagnetismo, senão eu Olha. não ia aprender. E aí, em 2021, é uma coisa que você deixa muito claro isso no Sniper, sempre dividir as listas e deixar outras questões para fazer ao longo do tempo como forma de revisão. Então, eu fazia isso sempre. Tanto é que as minhas listas de Sniper eram questões que eu não tinha feito dos assuntos anteriores. Então, eu sempre voltava e ia fazendo duas ou três, tipo assim, dos assuntos que eu já tinha visto. E isso era bom porque eu sempre mantinha a matéria fresca na cabeça. E olha só, com o mesmo tempo que você faria a lista inteira de uma vez, Sim, você foi picotando esse tempo e exatamente. já serviu como revisão. Bom, e foi ótimo. Foi assim, eu não imaginei que eu conseguiria absorver tanta informação usando as formas certas de estudar. Então, assim, foi uma coisa que, nossa, achei muito legal. Quando eu vi, aí começou, tipo assim, simulado, prova antiga. E aí eu tava acertando, tipo assim, 160, 163 no total. E aí eu falava assim, não, tô no caminho certo. Eu lembro que uma vez eu até te mandei um no Instagram, acho que foi o Enem 2015, PPL, que eu fiz 172 questões. Aí, tipo assim, foi muita coisa. E, nossa, eu falei, não, tô no caminho certo, vai dar certo. Aí que eu vi que realmente o método dá certo, a gente tem que confiar e fundo, porque no final o resultado é muito bom. Olha só, muito legal. E aí, E tá, e esse dia a dia. Então, esse foi o primeiro semestre, já já a gente entra no isso. segundo. Mas no primeiro semestre você teve mais equilíbrio assim no seu dia a dia, então foi mais tranquilo ou foi tenso como no Não, anterior? nossa, muito mais tranquilo. Lembro que meu dia a dia era assim, eu acordava umas 6h30 mais ou menos. Como eu tava em casa, não precisava acordar tão cedo para ir pro cursinho, né? Porque era ano de pandemia, então eu voltei para São João del Rei, tava aqui na casa da minha mãe. Aí eu acordava, começava a estudar às 7, e aí ou via uma aula, ou se não, olhava meu caderno, e ia fazer questões. Foi um ano assim que realmente fiz muitas questões. E aí começava, estudava sempre eu gostava de fazer intervalos no meu estudo para não ficar, porque eu sentia que senão meu rendimento caía muito. Então eu gostava de fazer ciclos de 50 minutos. Estudava 50 minutos, pausava 10, estudava mais 50, pausava 20, depois mais 50, 10, mais 50. Então sempre era assim, eu começava a estudar às 7, aí fazendo pausas, parava às 11, e aí isso foi uma coisa assim, que em 2020 eu não cuidei da minha saúde, e aí, nossa, foi horrível, faltou vitamina, engordei muito. E aí, em 2021 eu falei assim, não, quero colocar minha saúde também como prioridade. E aí, 11 horas era tipo assim, era de lei. Deu 11 horas, é hora de parar os estudos e ir pra academia. E aí, ia na academia, segunda a sexta, às 11 horas, malhava até mais ou menos meio-dia. E aí, voltava pra casa, almoçava, descansava um pouquinho. Às vezes, tirava um soninho, né, depois do almoço, assim, uma meia horinha, que a gente já volta um pouco mais revigorado. Aí voltava às 2, e aí fazia a mesma coisa. Ciclos de 50 minutos, pausando 10, fazia um intervalo maior durante a tarde. Isso dava até umas 6, 7 horas mais ou menos. Mas sempre fazendo essas pausas Olha para não só. cansar. Sim, olha só. Então você estudava para medicina, fazia preparação para modelo e ainda Nossa, dava uma, foi. uma Sim, descansada. Foi um ano tudo de bom, foi, foi. então. Foi bem menos estressante. Foi um ano que eu levei, assim, com muito mais tranquilidade. E deu super certo. Então, assim, a gente não precisa surtar, não precisa achar que tem que estudar 12, 13 horas por dia.
Porque às vezes você estuda isso tudo, mas não consegue reter tanta informação. Então é importante você respeitar o seu tempo, fazer pausas, cuidar da saúde física, da saúde mental. Uma outra coisa que eu fiz também durante o ano inteiro fazia meditação. Eu gostava de fazer meditação ou antes de estudar, ou antes de dormir. Então era assim, pelo menos uns 10 minutinhos, fazia uma meditação guiada, ou se não, eu aprendi algumas técnicas de respiração, e aí isso eu usei até no dia do Enem também, e foi uma coisa muito boa, que assim, ajudava a diminuir a ansiedade, e para poder ter um rendimento melhor nos estudos, então assim, me ajudou muito. Sim, sim, bem legal se cuidar por É. inteiro. E assim, eu fico escutando isso que você está falando e comparando com o começo que você falou. Então, Uhum. antes você tinha feito engenharia lá porque você não achava que E seria conseguiria capaz, passar. exatamente. Isso. E aí agora mudou totalmente. Você Não, foi vendo. totalmente. E assim, vê se você concorda comigo. Você viu que foi capaz de passar também vendo seus Uhum. resultados em provas, Sim. no Enem. Não, isso é ótimo. Mudou totalmente, Não, né? totalmente. Isso, assim, foi uma prova de que, estudando da forma certa, eu consigo fazer o que eu quiser. Então, assim, hoje em dia eu já tenho muito mais autoconfiança, até mesmo nas provas da faculdade. Porque antes eu tinha muita essa insegurança de, assim, meu medo não era só não conseguir passar em medicina, mas não conseguir me manter no curso de medicina. Eu achava que eu nunca ia conseguir, que as provas iam ser muito difíceis, que ia ser muita coisa de anatomia para decorar, que eu não ia dar conta, mas a gente percebe que fazendo um pouquinho todo dia e fazendo da forma certa, dá conta. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, até mesmo com minha autoconfiança em várias outras áreas. E hoje em dia eu percebo que fazendo da forma certa, dá conta. Então, assim, não precisa ficar tão apavorado e achar que as coisas são impossíveis, porque não são. Só fazer do jeito certinho, que no final dá certo. Sim. E aí, nesse primeiro semestre também você ficava com ansiedade em relação ao futuro, assim, a dar conta de fazer tudo? Como Então, foi mais ou eu menos? acho que uma das coisas que são piores, assim, no ano de quem tá fazendo vestibular, é essa incerteza, né? Porque você tá estudando o ano inteiro para fazer uma prova no final, então, assim, é normal se sentir um pouco ansioso, é normal sentir insegurança. Mas foi um ano que eu sabia que eu tava no caminho certo. Porque meus resultados estavam me mostrando isso. Então, isso já dava um certo conforto, sabe? Sabia que eu tava fazendo o que eu devia, tava estudando da melhor forma possível e tava cuidando de coisas que eu não cuidei em 2020, tava cuidando mais de mim, da minha saúde física, da mental. Tava fazendo revisões, que eu fazia revisão toda semana, fazendo revisão teórica pelo Anki, que eu gostei muito, foi assim, foi uma ferramenta que eu usei demais. Então, assim, me deu um pouco mais de autoconfiança. Eu com certeza senti medo, achei que em vários momentos falei, acho que não vai dar certo, mas já foi um ano assim que a ansiedade foi bem, bem menor e no final deu super certo, então foi ótimo. Tá. E aí, como foi a transição para o segundo semestre? Aí eu fui chegando assim, mais ou menos julho, comecinho de agosto, já tinha terminado o conteúdo. Às vezes faltava uma ou outra coisinha, mas eu falei assim, não, então agora é hora de realmente, no caso, para humanas e para linguagens, eu já fazia provas antigas, porque eu fiz a maratona bem rápido, assim, criei as minhas perguntas e foi uma coisa bem dinâmica mesmo, e estava sempre voltando para poder revisar. Então, assim, já estava fazendo provas há mais tempo. Para linguagens também. Mas aí depois, abandonei, né, as listas Sniper de exatas, porque a melhor lista Sniper que a gente tem é uma prova antiga, que ali tem todos os assuntos e, enfim. E aí a partir de agosto era prova antiga, assim, todos os dias, realmente. Mas também uma coisa que eu até falo muito isso. Era uma prova antiga, mas não necessariamente simulando o dia. Eu fazia simulado todos os finais de semana, mas a prova antiga, eu usava ela como uma lista de questões. Porque se eu sentasse todos os dias, de segunda a sábado, e ficasse lá 5 horas sentado, com aquela tensão, usando máscara, sem sair, ir, tipo assim, o mínimo possível no banheiro, eu ia ficar exausto. Não ia dar conta de manter isso por muito tempo. Então, assim, durante a semana, fazia a prova antiga, mas de uma forma um pouco mais leve, sabe? Era uma lista de questões mesmo. Pegava, fazia 20 questões, ia no banheiro, parava, brincava com o meu cachorro, e aí ia fazendo assim, com mais tranquilidade. E no sábado, isso daí já era regra, desde o início do ano. Sábado era dia de simulado. Mas aí era simulando mesmo. Com a roupa, com cadeira desconfortável, usando máscara. Tipo assim, já levando meu lanche. O lanche que eu ia comer no dia do Enem foi assim, realmente pra simular o dia e acostumar. Porque foi um ano que a gente teve que usar máscara, então foi uma coisa assim que eu treinei desde o início, para não chegar no dia e acabar isso me atrapalhar. Então, assim, sábado era realmente
fazer simulado simulando o dia do Enem. Mas no decorrer da semana era uma coisa um pouco mais leve. Aí pausava, dava 11 horas, ia na academia. Se eu não tivesse terminado a prova antiga, eu terminava à tarde. Ou se não, se eu tivesse terminado, ótimo, à tarde eu ia fazer a correção. E aí você até fala muito do dia A, B. Só que chegou no final do ano, eu já tava errando tão pouco que não precisava fazer A, B. Porque eu errava, sei lá, 10 questões numa prova antiga. Então, assim, chegava à tarde, eu precisava corrigir só algumas. E aí não precisava ter um dia inteiro só de correção. Então, realmente, foi só dias A's e B's à tarde, no caso. E deu super certo, e foi ótimo. Nossa, imagina, é o sonho de todo mundo chegar nesse ponto aí que só tem 10 Era bem pra pouquinho, corrigir. e aí eu consegui. E é uma coisa que vai Vai acontecendo, acontecendo. naturalmente. Assim, no início é normal errar, até porque muitos conteúdos você ainda não viu. Então, assim, quando eu pegava uma questão, por exemplo, no simulado, porque tem alguns simulados que são acumulativos, mas outros já, desde o início, já tem a matéria do ano inteiro. Então, quando eu errava uma questão de um assunto que eu ainda não tinha visto, eu, tipo assim, se eu conseguisse, eu tentava corrigir, tentava fazer, eu olhava minha anotação, mas se não desse mesmo, eu deixava pra corrigir ela depois que eu visse. Então, eu fazia uma planilha, tipo assim, simulado 3 do SAS, em matemática. Caiu uma questão sobre análise combinatória que eu ainda não vi. Então, eu colocava lá a data, e depois que eu estudasse análise combinatória, eu voltava nessa questão, caso eu não conseguisse fazer realmente. Pra não E você voltava voltava mesmo? mesmo. Aí voltava pra corrigir essas questões que ficaram pra trás. Foi assim, uma coisa que foi um lema pra mim. É melhor fazer 50 questões e corrigir as 50 questões do que fazer 100 e não corrigir. Então, assim, questão feita era questão corrigida. Então, eu cuidei muito da correção. Foi uma correção, assim, que eu explorava a questão no máximo. Por exemplo, se eu ficava em dúvida entre duas alternativas e acertava a questão, depois eu voltava pra entender por que eu fiquei em dúvida nessa. E aí tentava realmente explorar o máximo possível. E assim, era uma coisa que você aprende muito com as questões, sabe? Porque você justificando por que cada uma tá errada, você tá fazendo uma revisão teórica na sua cabeça e dá super certo. Então, assim, com as próprias questões, você tá fazendo revisão prática, porque você tá fazendo a questão, você tá lembrando a teoria e tá fazendo extrapolamento de questão. Porque eu ia nas alternativas e ia pensando, por que essa daqui tá errada? Tipo, eu tentava achar os distratores do Enem, isso usava muito para linguagens. Esse daqui reduziu muito a questão, esse daqui extrapolou. Assim, era uma correção bem aprofundada mesmo. Sim, isso é muito diferente do normal, assim. Foi muito legal que você fez, mas é muito Uhum, diferente das pessoas que pensam assim, eu quero fazer todas as provas, 50 uhum. anos de provas e tal, e muitas provas, sendo que não É, corrige. Então, é muito melhor. E isso, fundo em em cada cada uma. uma. E aí, assim, via o conteúdo, por exemplo. Isso, outra coisa também que você falava muito no curso. Fiz uma questão de genética, mas errei segunda lei de Mendel. Então não vou ver genética tudo. Errei segunda lei de Mendel. Então, se necessário, volto na teoria para estudar a segunda lei de Mendel de novo, depois pego novas questões. Se não for necessário, foi uma bobeira aqui, errei um sinalzinho, aí fazia algumas outras questões e era sempre assim. Erros por falta de conteúdo ou porque eu esqueci, eu sempre gostava de fazer novas questões e para poder solidificar bem aquilo, mas sempre bem pontual. Então, assim, porque senão fica uma coisa muito ampla, porque dentro de genética tem uma infinidade de assuntos. Então, assim, era sempre bem pontual em cada questão. E chega uma hora que você faz tanta prova de tantas bancas que você consegue varrer o conteúdo todo. Então, assim, e você pega Sim, todos os tipos de questão possíveis que podem cair. Tipo, análise combinatória. Uma área da matemática que cada questão é de um jeito, mas quando você faz muitas questões, você pega o jeito de todas elas, sabe? Então, em algum momento você vai ter feito. Então, chega na prova, não é surpresa. Então, você já chega assim, com bastante segurança na prova, você sabe que se tá lá na prova, em algum momento você fez. Então, basta ficar com calma que dá certo. e aí conta pra gente quais provas você fez? Fiz todas do Enem, porque eu não queria fazer. Como em agosto eu passei na UFOP, era realmente assim. Fui fazer o Enem porque eu queria o FMG. Então, meu foco era o FMG. Não fiz nenhum vestibular, então era só o Enem mesmo. Aí fiz todos os anos do Enem, desde 2010, fiz aplicações normais, PPL, segunda aplicação, fiz todas, até o Enem 2020, fiz tudo. Fiz provas da UERJ também, da Unesp e algumas da Unicamp. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa, ter não ficado restrito só às provas do Enem. Porque quando você faz prova, por exemplo, das paulistas, são provas um pouco mais difíceis.
Então, se você pega uma questão, por exemplo, eu vi uma questão lá, sei lá, super específica de binômio de Newton. Era muito pouco provável isso cair no Enem. Então, assim, não surtava, não falava assim, ai meu Deus, não sei essa matéria e não vou passar no Enem por causa disso. Então, assim, eu tinha um certo bom senso na hora de fazer a prova e de filtrar realmente o que era relevante ou não pra mim. Mas fiz paulista. E você Eu pulava? tentava fazer, mas se eu visse que eu não conseguia mesmo, aí eu deixava. Essas questões que eram muito... Isso acontecia muito em matemática. Nas provas da Unicamp, às vezes, tem umas questões bem específicas. E que, assim, realmente, como eu tinha feito muitas questões do Enem, eu sabia que não era um padrão. Então, assim, se caísse, seria uma questão super difícil, que provavelmente muitas pessoas iam errar, então ia ser pouco valorizado pelo TRI. Então não valia eu perder tanto tempo com aquilo, sendo que o meu foco era só o FMG. Então, quando era muito difícil assim, eu realmente pulava. Tá, ótima ideia. Então você fazia o ERJ e Unicamp, o Nesp um pouquinho acima, Unicamp também. isso, o Unicamp, o Nesp um pouquinho acima, a Unicamp, assim, Sim. um degrau a mais, Uhum. assim, que é o Nesp. E a UERJ às vezes Tem varia, né? questões Tem fáceis, tem questões que às questões vezes um são pouco mais difíceis. Mas eu gostava muito fáceis, da médias. UERJ para humanas e para linguagens. Tipo assim, é uma prova menor. Inclusive, era Aham. uma prova, por ser menos questões, eu conseguia fazer ela durante a manhã e à tarde ficava por conta de corrigir o que eu tinha errado. E às vezes ainda sobrava tempo. Então eu conseguia fazer Anki, conseguia, sei lá, ir em algum assunto. Por exemplo, percebi que acertei essa questão aqui de pilha, mas não tem muita segurança em pilha. Então, vamos estudar, vamos fazer mais 10 questões de pilha. Então, assim, era realmente, quando sobrava mais tempo, eu ia voltando nos assuntos, até ter certeza que eu tava, assim, com bastante segurança em tudo. E aí, chegou no final, tava bastante seguro, e fui muito mais tranquilo pra prova, porque eu sabia que eu tinha feito o que era pra ter sido feito, realmente. Sim, e conta pra gente como você fazia o Anki. O Anki, então, quando eu errava uma questão, se eu aprendesse alguma coisa nova com aquilo, eu transformava o que eu aprendi em forma de pergunta. Então, o meu Anki era também duas coisas. Ou eram pontos da teoria, que eu não queria esquecer, sei lá, coisas um pouco mais específicas, tipo, ciclo do nitrogênio. Exige que você saiba, então, assim, bem aprofundado. Então, eu fazia em forma de pergunta, quais são as etapas, eu, tipo assim, transformando nitrito em nitrato, qual que é o nome disso, e aí eu colocava, isso sempre em forma de pergunta, e aí, pelo próprio algoritmo do Anki mesmo, eu chegava à noite, e assim, sei lá, tava sentado vendo televisão e ia fazer Anki. E assim, e era uma coisa mais leve, sabe? Não tinha aquela coisa de estar sentado estudando. Era uma. Às vezes, você também fala muito isso nos vídeos, sei lá. Tá no ônibus, tá fazendo alguma coisa, vai fazer um Anki. Tipo assim, de uma forma um pouco mais leve, sabe? E deu super certo. E assim, aí ia fazendo, fiz isso pra humanas, algumas coisas. Por exemplo, às vezes em história era difícil porque você precisa de uma linha de raciocínio. Então é difícil você Aham. fazer coisas muito pontuais. Mas, por exemplo, dá pra fazer algumas coisas. Tipo assim, tipo, quando foi, tipo, sei lá, em qual período aconteceu tal guerra? Pra saber um pouquinho mais e conseguir se situar dentro da história, sabe? Coisas mais específicas. Ou, qual foi o motivo de tal guerra? E aí eu ia fazendo dessa forma. Pra história, no caso, e pra geografia funcionava muito bem, porque principalmente pra geografia física, que às vezes são muitos conceitos. Então, por exemplo, fazia um cartão lá. Defina desertificação. Ou não, o que é, sei lá, a diferença entre desertificação e desertização. E aí ia fazendo isso para poder saber essas diferenças. Então eu cheguei com os conceitos, realmente estavam bem frescos na memória, porque eu tinha feito isso durante o ano inteiro. Então, chegou lá na prova, tava na ponta da língua realmente a teoria. E E assim, rapidinho, você ia aham, fazendo cada cartão depois da questão, assim, depois que você corrigia, ou você anotava em papel para fazer depois? Como não, eu era? já Assim, eu fazia. digo colocar. Aham. Tá. Sim. Eu já corrigia com o tablet do lado, ia fazendo, corrigia a questão, aprendi alguma coisa nova, que dá pra ser um flashcard teórico, já passava pra forma de cartão, porque aí já serviria de uma revisão pro futuro. Então, corrigia, aprendi alguma coisa nova, não foi um erro por falta de atenção, não foi um erro por falta de tempo, então, aprendi alguma coisa nova na teoria, transforma isso em forma de pergunta no Anki. Você usava mais a forma de pergunta ou a forma de completar a lacuna? Então, às vezes eu usava quando isso era mais em história.
Ou em biologia também, quando eu precisava de uma linha de raciocínio. Aí eu usava as lacunas. Então, por exemplo, quando era uma coisa muito extensa, aí eu colocava em forma de texto com os espaços faltando. E aí depois colocava as respostas. Foi essa ferramenta também eu usei muito. Sim. E aí, por dia, você imagina assim, uns 15 minutos fazendo ou mais? Acho que uma meia hora, mais ou menos. Porque tinha dia que acumulava muito cartão. Então, assim, aí eu gostava sempre de, vamos fazer isso aqui. Mas chega uma hora que você já fez aquele cartão tantas vezes que você bate o olho e você já sabe a resposta. Então, assim, você vai no rapidão. E aí, no final, eu sentava assim, ia fazer Anki e fazia bem rapidinho. Mas acho que uns 30 minutos, 45 no máximo. Aí eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer no dia. E outra coisa também que eu fazia eram os flashcards de papel. Eu fazia flashcard de papel quando eu via alguma questão que eu falava assim, nossa, essa questão é muito boa, eu preciso refazer. Então, eu pegava, aí, isso acontece muito no Enem, de ter toda uma história por trás da questão, ter todo porque eles gostam de contextualizar as questões. Mas aí eu colocava mais direto ao ponto. Colocava lá, eu não gostava de colocar alternativa, eu deixava como se fosse uma questão aberta para eu desenvolver o raciocínio. E aí, colocava a pergunta na frente, colocava quadradinhos, uns 3 quadradinhos, e ia marcando. E aí, colocava a resposta atrás. Então, eu olhava o cartão, tentava fazer, conferia a resposta. Isso eu usei muito também, porque eu te falei que eu assisti algumas aulas de matemática, e quando o professor dava algum exemplo muito bom na aula, e eu via que aquele exemplo... Porque, assim, quando o professor tá dando aula, ele quer dar os melhores exemplos que, assim, pra pegar toda a matéria. Então, às vezes, tinha exemplos assim que eu falava, nossa, não quero fazer só agora que eu tô vendo aula, eu quero fazer esse exemplo depois. Então, eu não fiz caderno, não anotava, porque eu já tinha o meu caderno do ano passado. Então, eu só anotava essas perguntas que eram muito boas em forma de cartão. Aí eu colocava a pergunta na frente, a resposta atrás, e depois eu vinha e voltava fazendo. Eu pegava os meus flashcards de papel e fazia uns 10, 15 por dia. Então você ainda via, tinha o de papel e o E o Anki. Anki? O Anki era mais para pontos da teoria, e o de papel mais quando tinha um raciocínio por trás. Porque, por exemplo, eu acho difícil você colocar uma questão de matemática no Anki. Porque precisa fazer a conta, então eu gostava de ter no papel. Mas, por exemplo, conceitos, pontos da teoria, eu gostava de fazer no Anki. Aí, Sim. os de papel eram questões, ou questões que eu fiz uma prova antiga e que eu achava muito boa, que eu precisava refazer, ou um exemplo que o professor deu na aula e que eu queria refazer também. Aham. Você chegou a usar aplicativo de questões? Eu não cheguei a assinar o estuda.com, mas é uma coisa que, assim, se eu não tivesse passado, eu teria assinado. Porque eu acho que o custo-benefício é muito bom, mas eu não assinava, mas eu acho que você pode fazer 10 questões por dia. Então, às vezes, eu precisava pegar novas questões, ia no estudo.com e colocava lá o assunto e fazia novas questões. Mas, como eu tinha as apostilas, tinha muita questão lá. Então, assim, era só quando não tinha mesmo na apostila que eu ia na internet. Mas sempre. Mas usava às vezes, mas não foi o meu foco. Meu foco foram realmente as apostilas das plataformas que eu assinei. Tinha a apostila de questões. Então, eu mandei imprimir tudo e aí ia fazendo. Aham. Sim. E porque assim, eu pergunto porque essas questões em papel às vezes davam um trabalhinho Uhum, de montar, imagino. sim. Mas não eram todas que eu fazia. Não era toda questão errada virar um flashcard de papel. Eram só algumas, sabe? Eram só exemplos, assim, que eu achava muito Sim. bons mesmo e que resumiam a matéria. Por exemplo, uma questão de física tinha que usar, sei lá, umas 3 fórmulas. Então, nossa, essa questão é boa para revisar. Eu lembro que, sei lá, As melhores as melhores questões, né? questões. Eu lembro que na parte de capacitores em física, tinha questão lá que você tinha que usar, acho que são 3 ou 4 fórmulas no total. Tinha questão que você tinha que usar as 4. Então, assim, com essa questão aqui, eu consigo revisar tudo de capacitor. Então, essas melhores questões eu gostava de colocar na forma de flashcard, porque aí eu não precisava ler o caderno de novo, não precisava ver uma aula. Eu só precisava tentar fazer aquilo, e ia ser uma formativa de tentar recuperar. E aí, se eu errasse, marcava de rosa para refazer depois. E aí eu tava fazendo de uma forma que eu sabia que ia ser bom para poder fixar o conteúdo. Aham. E você mudou sua organização? Você sempre foi organizado ou você precisou ser mais organizado esse ano? O que que você Então, acha? em 2020 foi um ano bem caótico, assim. Eu lembro que quando essa transição do presencial para o online,
eu tive dificuldade, eu não conseguia estudar direito aqui em casa, e aí foi complicado, mas... E aí, tipo assim, eu me desorganizava muito, às vezes ficava o dia inteiro estudando a mesma matéria, e aí ficava fazendo, sei lá, 50 questões de um assunto só, e chegava no final do dia, parecia que eu não tinha estudado nada, e aí acumulava matéria de outras coisas, chegou no final do ano, virou uma bola de neve, porque aí atrasei a matéria. Ao invés de continuar seguindo a matéria do cursinho e separar um horário extra para voltar nas matérias atrasadas, eu achava que eu tinha que dar conta de fazer as atrasadas, e aí a matéria nova virava a matéria atrasada, chegou no final do ano, virou uma bola de neve. Então, assim, foi um ano de muita desorganização. Já em 2021, como eu não estava seguindo o cursinho, foi uma coisa mais no meu ritmo, e eu consegui me organizar bem melhor. Sim, isso muda tudo, né? Nossa, com Você ir no certeza. seu ritmo. Muito melhor. Nossa, foi assim, foi bem mais tranquilo. Sim. E assim, em algumas matérias a gente vai mais rápido, em Uhum, outras mais sim, devagar, então exatamente. nossa, é muito bom. E aí foi assim. Tá. Então foi assim, primeiro semestre, segundo semestre já com as Uhum. provas e dia, assim, Diasaço. um dia às vezes e uma manhã. É, exatamente. E aí foi chegando perto da prova e você foi mantendo a tranquilidade. Isso. E foi fazendo o que eu já estava fazendo. Na Aham. semana que antecedia a Tá. prova, por exemplo, antes da prova do primeiro dia, eu não abandonei totalmente o segundo dia, mas o foco era no primeiro dia mesmo. Já no segundo dia, aí como já tinha passado a primeira prova, realmente era voltar em questões que eu tinha errado e manter dessa forma. Então, na véspera das provas, você fez mais flashcards, reviu essas questões que você já tinha feito? Você focou mais nisso? Como foi sua rotina? Então, eu acho que o que eu já tinha feito, já estava feito. Então, assim, foi cuidar realmente da revisão, cuidar da minha saúde mental e ficar mais tranquilo. Então, eu fiz bastante Aham. flashcard, voltei na teoria e foi isso. A última semana realmente foi mais tranquilo. Sim, perfeito. E aí passou o Enem em férias. Exatamente, aí foi férias total e só tranquilidade. Aí depois veio a nota e foi muito É. bom. E assim, você ficou tentado a fazer na UFOP? Então, o que aconteceu? A UFOP, ela atrasou muito o calendário por causa da pandemia. Então minhas aulas nem começaram. As aulas iam começar dia 15 de março. Então Nossa, assim, eu tava em casa, não tinha por que eu não estar estudando. Então, saiu o resultado da UFMG, eu pude cancelar minha matrícula na UFOP, a lista rodou. Então assim, foi bem tranquilo, sabe? Porque eu consegui fazer aham. isso antes. Então foi... Eu cancelei antes das aulas começarem, então nem cheguei para Ouro Preto. Olha, legal. E aí, como foi quando saiu o resultado? Nossa, foi uma festa. Eu somei a nota e eu vi 821. Meu Deus, deve ter errado. Vou somar de novo. E aí, somando várias vezes, não, é isso mesmo. E aí foi uma festa. Nossa, foi uma alegria total. Foi muito bom. Sim, imagino. E aí, chegando na UFMG, você já entrou no primeiro semestre, né? Uhum, sim. Eu fiquei na posição. Eu fiquei em 48, então já fui pro primeiro semestre mesmo. Olha só. Tá. E agora já é segundo período. Aham, já engrenou aí, já fez o Já tá primeiro. indo. Exatamente. Sim. E assim, quando você olha para trás, o que você acha que foi talvez mais importante? Ou algumas das coisas mais importantes? Tá. Eu acho que, primeiro de tudo, o mais importante foi ter cuidado da minha saúde física e mental. Isso foi, assim, essencial. Outra coisa foi ter feito prova antiga. Fiz muitas provas antigas, estou até com o meu montinho de provas antigas aqui. Estão todas aqui. Tem muita prova antiga. Então, assim, foram muitas provas e foi de uma forma leve, sabe? Não foi aquele desespero. Foram muitas provas porque eu consegui terminar a matéria bem cedo, então, assim, tive muito tempo para isso. Então, assim, cuidado com a minha saúde mental e física, provas antigas e revisão. Foi realmente o meu diferencial. Para poder sair do 795 e conseguir ir para 822 quase. Olha só, muito legal. Então, autocuidado, provas antigas em revisão Exatamente. diferente. E, sim, talvez um planejamento aí também foi importante. Uhum, com certeza. Nossa, total. Esse negócio de ter uma forma diferente para estudar cada matéria também foi essencial.
Sim. Porque aí eu conseguia me organizar melhor. Sim, imagina, por exemplo, estudar história daquele jeito tradicional. Nossa, Não, ia demorar muito tempo. sim. Não dava. Eu consegui terminar a teoria toda e já ia direto pra prova antiga. E aí eu consegui aprender com a prova antiga. Porque fazia o extrapolamento de questões, então eu tava sempre aprendendo. Sim. E assim, alguma dica talvez para quem, não sei, para quem tá assistindo, o que que você falaria? Então, eu diria que mantenha calma. É uma etapa muito difícil, mas que se não der certo, não é o fim do mundo, sabe? Tem como tentar de novo. Então, confie em métodos que são comprovados cientificamente, que são que são melhores. Faça provas antigas. Acho que, assim, realmente foi um diferencial absurdo, porque eu consegui ver tipo assim, uma gama de questões muito grande. Mescle outras bancas também. Não faça só provas do Enem. Acho muito importante fazer paulistas. E cuida muito da revisão também, porque às vezes você faz um ano perfeito, aprende, aí você faz lá. Ah, estudei geometria plana, acertei todas as questões. Tá, mas em novembro você vai conseguir acertar essas questões? Então, assim, cuidado com revisão, é muito importante fazer revisão. Então, faça listas de sniper, depois entre nas provas antigas, aí errou uma questão, volta na teoria se for necessário, extrapola a questão, entende por que você errou. Tipo assim, explore as alternativas, sabe? Pra poder realmente você aprender. Ah, e outra coisa também que foi muito bom, e você também fala disso, quando a questão era teórica. Por exemplo, já era pergunta de cara, eu tampava as alternativas e tentava pensar. Depois eu olhava a alternativa e marcava. Então, assim, já era uma coisa que. Tipo assim, era um esforço a mais, sabe? Então era bem Sim, bom. é recall por recordação em vez de reconhecimento. Sim, Então, faz seu exatamente. cérebro pensar mais e a memória fica mais forte depois para o futuro, quando você for precisar também. E também ajuda na própria questão, né? A não cair em pegadinha nem Uhum, nada assim. exatamente. Aí foi ótimo, fazia isso também. Olha só. E se as pessoas quiserem seguir você, qual que é seu Instagram? Então, desde então eu criei um Instagram só pra falar um pouco de estudos e da rotina na faculdade. É antonioavila.med. Então, assim, se tiver alguma dúvida sobre sniper, se quiser trocar uma ideia, pode chamar lá. E vai ser um prazer ajudar quem tá precisando aí. E tô à disposição. Olha só. Teve alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de falar? Acho que Não, acho que foi isso. Acho que a gente foi. conseguiu falar sobre tudo. Falei sobre a revisão, sobre as provas antigas. E te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com você. Foi muito bom. O Sniper realmente foi o diferencial pra mim. E obrigado de verdade. Sim, acho que sem o Sniper eu não conseguiria ter atingido os 820 e tantos. Então foi muito bom pra mim. Obrigado.